uma vez, era uma vez, era uma vez. Era uma vez, era uma vez, era uma vez. Era uma vez, era uma vez, era uma vez. Era uma vez. Era uma vez. Era uma. Bom dia, boa tarde, boa noite, você, caçador de experiências memoráveis. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Era Uma Vez Podcast. Podcast para você que é interessado em descobrir mais sobre experiência do cliente, experiência do colaborador. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Era. Era a empresa que melhora a experiência do seu cliente, melhorando a experiência do seu atendente. Para saber mais, era.com.br. Lá no seu navegador, para acessar o site, ou no Instagram, @era.com.br. Não deixa de seguir a gente aqui no YouTube, deixar a sua curtida, deixar seu comentário, porque este episódio é muito especial. Nesse episódio teremos o CEO mais seguido do LinkedIn. E ele é um CEO polêmico, mas polêmico do bem, polêmico do lado da felicidade, polêmico do lado da experiência. Estamos aqui com Richard Uchoa, que é CEO da Revo. Prazer, Querido. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui e vamos causar. A gente tem que causar, porque senão a gente fica atrás dos causadores do mal, né? E antes de tudo, é sempre uma abertura que eu faço com os nossos convidados para destacar a importância da experiência. Eu fui head de experiências no Hop Hari e lá a gente voltou ao auge de 1 milhão de visitantes no parque, mesmo depois de uma trajetória conturbada, melhorando a experiência dos colaboradores. Então a gente conseguiu o selo GPTW, do jeito certo, bonitinho, melhorando a experiência deles. E aí a gente voltou ao auge de 1 milhão de visitantes. Imagina aí com um ticket médio de 200, 300 reais, o quanto isso impactou para o parque agora está quase saindo da recuperação judicial. Legal. E como eu sou palestrante, às vezes eu vejo que às vezes a experiência de alguns indivíduos ficam para trás. Por exemplo, de vez em quando, em alguns eventos, a experiência do palestrante. Né? Talvez em alguns podcasts, a experiência do convidado do podcast. Não é esse, eu já posso falar que esse aqui Que tá bom! sensacional. E a gente pensa nisso para ser algo mais agradável. E também a gente cria as experiências para que elas sejam lembradas depois. Para que depois você lembre com carinho que uma vez você esteve no Era Uma Vez Podcast. E é por isso que a gente quer que você nos deixe na sua mesa Que isso? com um mini Richard. Nossa, olha isso. Pô, que surpresa, hein? Que legal. Você vê que nós temos nossa stalker de Se plantão. você falar vocês... É uma até o roupa que relógio. você tem, exatamente. Eu tenho essa roupa mesmo, até o relógio. Pô, e pior que a gente vê muitas fotos assim feitas por IA, né? Mas o bonequinho mesmo, pô, obrigado. Cara, um prazer. E você Que sabe legal. que não é impressão 3D, Não? é feito à mão. Nossa. Então a gente tem uma artista de biscuit. Então, Nossa. embaixo, depois se você quiser saber quem é a Carol. Talentosíssima. Muito. E faz cada um dos nossos presentes Até à mão. o olho verde acertou. Ela faz a caixa, a arte, tudo bonitinho com seu nome, tá lá a segunda temporada. Então, para você lembrar Adorei, com carinho desse episódio que está por acontecer neste momento. Adorei, obrigado. Realmente, experiência memorável. Tá vendo? Funciona. Funciona. Richard, antes de tudo, o básico. Quem é o Richard e como você chegou a CEO da Revo? Você nasceu CEO? Não, eu nasci um bebê, muito choroso, né? Tudo começou no verão de 1985. Não, brincadeira, não vou tão longe assim, não. Na verdade é o seguinte, eu sou uma pessoa apaixonada por educação, tecnologia e empreendedorismo. Então, eu brinco que a educação entrou na minha vida 15 anos antes de eu nascer, porque o meu avô foi fundador da Estácio. Então, uma das maiores universidades do Brasil. Meu cliente. Meu cliente. Meu também. Caramba! Que hoje faz parte da Edux. Que, na verdade, Edux, Estácio, eles criaram um grupo para comprar outras instituições. Então, Estácio virou Edux e comprou os outros, é isso? Não. Era Estácio, e a Estácio cresceu tanto que saiu comprando. Então, criaram um nome. Aí eles não podiam falar que é Estácio. Uma holding, né? Uma holding, Mas Edux veio da Estácio, é a mesma
A Edux não comprou a Estácio, é o contrário. A A Estácio Estácio que virou criou Edux, né? Criou a a Edux e holding comprou. para comprar as outras. Legal. Então, hoje são 17 marcas, 1.300.000 alunos, enfim. Mas, então, eu nasci dentro de uma universidade e morei muito tempo fora, fiquei dos 5 ou 17 anos fora do Brasil, cheguei no Brasil com 17, fui para a área de TI, minha formação é essa, e na Estácio, com 18 anos, fui trabalhar na área de ensino à distância. Então, começo a vida profissional na área de EAD, criando um dos maiores projetos de EAD do Brasil. Bem no comecinho, 2004, 2005, por aí. Eu fico na Estácio até 2009, saí de lá com um projeto com mais de 200.000 alunos à distância, enfim, viajei o Brasil todo implementando. Na época, a gente tinha que fazer via satélite, porque não tinha internet de banda larga. Caraca. Então, já sou, apesar de cara de novinho, já tenho Outras jornada aí. dificuldades desse EAD, né? Eu lembro que eu fui para Macapá, fazer EAD lá. O maior link da cidade tinha 500K. Então, aí, enfim, tem muita história aí. Saí da Estácio em 2009, fui fazer mestrado na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E lá eu trabalho numa empresa inglesa de ensino corporativo. Tá? Volto para o Brasil, monto a minha própria empresa e essa empresa inglesa vira sócia minha. Então, eu crio uma empresa do zero, usando a experiência da Estácio, usando a experiência da Inglaterra, e começo a entrar no ensino corporativo, treinando funcionários de empresa usando tecnologia. Então, já tinha uma bagagem grande. E aí essa empresa inglesa entra com uma participação minoritária e me ajuda com tecnologia. O pessoal acha assim, você teve investimento de uma empresa. Não, não teve nenhum dinheiro. Foi muito mais, a gente entra com tecnologia, know-how, tudo mais, tal, e você toca. E aí, toquei, enfim. Eu comecei a empresa em 2012, só que, assim, cara de coragem, com uma pasta embaixo do braço, batendo na porta de empresa, tentando vender treinamento à distância. Aí, 12, 13 anos depois, a gente é uma das maiores desse setor hoje, tem mais de 200 funcionários, empresa 100% remota, e a gente treina as maiores empresas do Brasil, mais de 1, 2 milhões de pessoas por ano, que a gente acaba capacitando dentro da empresa. Quando vocês começaram lá, a Revo, Sim. certo? Você vendia o curso, não a plataforma, não... Corretivo. Era uma produtora de curso online. Então, uma empresa fala, poxa, eu vou lançar um carro. Eu ia lá, filmava o carro, tal, fazia produção, vídeo, curso online, tela, tal. E aí ajudava a empresa a treinar milhares de funcionários. Com o tempo, a gente foi fazendo serviço e investindo em tecnologia. E hoje a gente tem plataforma de ensino à distância para treinar, o LMS, que a gente chama. A gente tem um catálogo de curso, a gente tem ferramentas de IA, tem outras coisas. Hoje, mais ou menos metade de receita é SaaS, metade de receita é serviço. Vocês foram diversificando ao longo do tempo. E os ingleses, uns 3 anos atrás, a gente comprou de volta a parte deles, então não tem mais sociedade com os ingleses. E a empresa, desde que começou, é 100% bootstrap, nunca teve investimentos. Como a gente começou com serviço, serviço consegue se pagar, e aí a gente foi usando o lucro para criar os produtos SaaS. Então, foi isso. Essa é um pouquinho a história. Maravilha. E a gente vai chegar na Revo, e eu quero falar, porque a gente compartilha desse mercado, você é muito mais, a Revo muito mais online, e o que eu ofereço de serviço é muito mais presencial, mas ainda assim é um mundo de treinamento, então a gente vai falar sobre como deixar um treinamento mais legal, como é que as coisas funcionam. Mas antes eu preciso falar, obviamente, né, do elefante branco na sala, que não sou eu estou de roxo hoje, que é sobre felicidade no trabalho, experiência do colaborador. E eu acho que tem que começar pelo raio do home office, que é a grande treta que a gente vê alguns diretores, alguns CEOs, algumas celebridades batendo o pé em que o home office não é incrível, em que Não o presencial é funciona. maravilhoso. E eu acho que realmente o presencial é maravilhoso. Para quem tem jatinho, para quem tem helicóptero, para quem não pega ônibus. Mora do lado do trabalho, Exatamente. vai a pé. É muito fácil aqui em São Paulo. Você é do Rio de Janeiro, certo? Sou do Rio. Só que Rio, mesma coisa. Trânsito muito ruim. Né? Porque, assim, primeira coisa, por que eles falam isso? Tá? 2 motivos. É maldade? Não. Primeira coisa, eles moram do lado do escritório.
Imagina o seguinte, você mora, sei lá, em qual cidade? E você vai montar um escritório. Você vai montar um escritório 2 horas da sua casa? Claro que não. Então você monta do lado. Então eles não têm essa dor de ter que ficar 1 hora, 2 horas no trânsito, tá. Outra coisa, o CEO, muitas vezes o empreendedor, ele não está tão próximo do dia a dia. Só que ele tem um problema de confiar no time. Então o que ele faz? Ele confia pelo olho. Quem está no escritório, quem veio, quem não veio, tá? Por quê? Porque ele não tem ferramentas de gestão para controlar. Então é muito mais fácil controlar quando você está lá vendo do que quando você não está vendo. Mas não quer dizer que não funcione, quer dizer que a pessoa não tem capacidade de gerir pessoas à distância. Então, obviamente, uma coisa que vale a pena sempre falar: tem negócio que não dá para ser remoto. Você vai fazer uma fábrica de carros, não tem como. Hospital, restaurante, tem 1000 coisas que não dá. A gente está tirando esses negócios e falando de negócio que pode. A galera que vai pegar ônibus 2 horas para fazer reunião remota de dentro de um É, escritório, tem o que muita não coisa. faz nenhum sentido. Agora, o que eles ignoram, os empreendedores, esses astros aí da internet aí? Eles ignoram o seguinte: não necessariamente o melhor talento trabalha num raio de 20 quilômetros, mora num raio de 20 quilômetros do seu escritório. Às vezes o melhor talento está em Maceió, está em Fortaleza, está no Sul, está em outro lugar do Brasil. E o fato de você obrigar as pessoas a irem presencialmente e ser presencial, você se limita a pessoas de um raio de 20, 30 quilômetros do escritório. Então, esse é o primeiro argumento que eu quebro qualquer empreendedor que fala que remoto não funciona. Eu falo, então tá, então você está limitado a escolher um oceano pequeno, talvez um lago de profissionais, e eu estou aberto no oceano. Então, se eu preciso do melhor programador de inteligência artificial e ele mora em Manaus, ele vai trabalhar comigo, não vai trabalhar com você. Olha como eu consigo ser mais competitivo. Segunda coisa, esse cara que vem, gasta 1 hora, 2 horas, o seu escritório é na Faria Lima, é num lugar caro, tudo mais, almoço é mais caro. O custo de ir para ir e voltar, ele vai ter que se vestir mais. Ele gasta mais dinheiro dele, ou a empresa vai ter que remunerar ele melhor para isso. A gente tem uma política de salário, não importa o local. Tá? Então, se mora em São Paulo ou no interior, é o mesmo salário para aquele cargo. Agora, para São Paulo, é um salário legal, normal, padrão. Para o interior, o cara é rei. Nossa, maravilha. O cara é rei. Um aluguel é 1 milhão de vezes mais barato, a comida é mais barata, a gasolina é mais barata, tudo mais barato. E ele não tem emprego com aquele salário, naquela região. Então, segundo ponto, meu turnover é menor. A experiência do meu colaborador, né, isso que tá falando, meu turnover é menor. Então, vamos lá. Meu cara consegue ter mais dinheiro no bolso, eu consigo contratar melhores talentos e eu tenho menos turnover. Tá? Qual é o ponto aí que ele ainda vai bater? São 2 pontos que ele ainda vai bater: gestão e cultura. Né? Gestão, tá bom. Então vamos olhar para a gestão. Como que eu faço gestão das pessoas? Lá na Revo a gente tem, todo mundo tem uma meta diária. Todo dia tem uma meta. Então, todo dia tem uma reunião, 9 da manhã, que é uma daily. Na daily a gente faz 3 perguntas. O que você fez ontem? O que você vai fazer hoje? E está precisando de alguma ajuda? Então, gerente de projeto pergunta, a gente tem 200 pessoas, só que são vários squads, trabalha em formato de squad, tá? Gerente de projeto tem 8 a 12 pessoas, vai lá vendo o que todo mundo está fazendo nessa reunião, e o cara, 9 da manhã, já sabe que tem que entregar até o final do dia, ele tem aquela meta. No dia seguinte vai ser verificado. Se ele vai sair dali, vai para a academia, vai para a praia, tanto faz. O importante é o seguinte: dia seguinte ele entregou ou não entregou. Se ele não entregou, ele vai, obviamente, a gente vai entender o que aconteceu, vai dar feedback, treinar, tal. Mas se isso se repetir, ele vai sair. E aí, esse é outro problema que os gestores do presencial não entendem. É que quando o remoto não funciona, você tem que demitir quem não funcionou. Você não pode obrigar todo mundo, punir todo mundo presencial porque meia dúzia não funcionou. Tem que demitir o que não funcionou, até para o resto da empresa ter uma cultura que vê, cara, eu preciso performar. Home office não é férias. Né? Tem que trabalhar. Então, o que acontece? A gente tem um modelo de gestão e tem 1000 outras ferramentas, eu estou simplificando muito, mas tem 1000 outras ferramentas e a gente controla exatamente o que as pessoas estão fazendo de entregas. Eu não tenho software monitorar o olho da pessoa, monitorar clique, monitorar nada. Não. Combinado,
9 da manhã, dia seguinte vai verificar. Obviamente, vai ter outras reuniões, acompanhamento, vai ter várias outras coisas, mas em termos de gestão, é isso. E o segundo ponto é cultura. Né? Cultura, a gente tem vários aspectos, cultura é uma palavra ampla. Você tem missão, visão, valores, tá? Tem tudo isso que é importante. Só que no presencial, muitas vezes, são frases bonitas na parede. Geralmente é o que se faz. Então, tá lá, escrito ética, honestidade e tal, e o dono sendo preso na Lava Jato. Pô, não adianta ter só frase bonita. Cultura tem que fazer parte da empresa. E como que se cria essa cultura, né? A cultura, a maioria das vezes, é criada através de rituais. Então, a gente tem vários rituais. A dele é um ritual. Todo dia, 9 da manhã. O que a dele faz, 9 da manhã? O cara tem que estar acordado, o cara tem que estar logado, o cara tem que estar, né, ativo 9 horas da manhã. Se ele vai para a academia depois, não tem problema, mas ele tem que entregar. A gente tem outros rituais. Por exemplo, toda terça-feira a gente tem uma reunião geral da empresa, 9 da manhã. Então, todos os funcionários, 200 pessoas entram na sala, eu estou lá falando com os colaboradores, e qualquer novo colaborador que começa na Revo, ele sempre começa numa terça, 9 da manhã. Imagina, seu primeiro dia de trabalho. Primeira coisa, você e o CEO, com 200 pessoas na sala, perguntando quem você é, seja bem-vindo, perguntando várias coisas da sua história, onde você mora, e vai conhecendo um pouco o colaborador. Então, esse é o primeiro dia de trabalho da pessoa. Nessa reunião, além de apresentar novos colaboradores, a gente fala de novos clientes, produto, projetos, fala de coisas de gestão, de RH, tudo isso. E a gente tem várias outras rotinas. Então, por exemplo, oficina comercial. Toda semana a gente tem um treinamento para o comercial. A gente tem uma rotina que é yoga na cadeira, uma aula de yoga toda quarta-feira, 17 horas. Tem uma sala lá que é cafezinho virtual, é uma sala de sexta-feira, final do dia, para falar de tudo menos trabalho. Então, o que acontece? A gente vai criando ferramentas de gestão junto com rotinas que vão moldando a nossa cultura. Agora, o cara do presencial, o que ele está preocupado? Olhar o que ele está vendo. Eu não estou preocupado com o que ele está vendo. Tudo meu é metrificado. Tudo meu tem dashboard, tudo meu... E é uma troca de salário, dinheiro, por tempo, que não necessariamente esse tempo é usado em prol da empresa. Que você vê aí pelo quiet quitting, por Sim. esses movimentos que a geração Z traz, e eu acho que a geração Z está certíssima em se posicionar contra as abusividades que acontecem. O cara vai tirar um cochilo no banheiro, o cara vai meter atestado. Então, assim, o presencial ele vira um remédio ineficaz para resolver uma dor que nem se tem no home office. É uma necessidade mais do líder, não baseada em dados, não baseada em nada, mas na sua própria necessidade de controlar. Eu acho que você tem a figura do líder que tem essa necessidade, muitas vezes por falta de ferramentas e conhecimento sobre um outro modelo de gestão. Ou seja, ele trabalha para uma empresa, ele tinha um líder tóxico, controlador, e ele viu essa experiência, mesmo assim, ele, para o perfil dele, é resiliente, corre atrás, batalhou, tal, e chegou no cargo de liderança, o que ele faz? Ele repete a mesma coisa que ele teve. Mas não necessariamente todo mundo tem o perfil dele. Ele só vai entender isso quando ele vira o líder tóxico, e ele tinha, só que ele tinha um perfil diferente que teve essa resiliência para chegar lá. Então, tem um problema do líder. Agora, você tem problema de colaborador também. A gente também tem. Claro. Tem gente que não trabalha, tem gente... Mas é o que eu falei. Você tem ferramentas de gestão e você tira a pessoa que não dá certo. Tem que tirar. O problema que eu vejo, que eu comentei, foi isso. É que tem muita empresa que o cara não funciona e pune o resto do time, faz todo mundo voltar para o presencial, e aí o que acontece? O cara bom vai embora e você fica com o cara ruim. Então, vamos combinar. Imagina o seguinte, você vai receber um salário R$10, só dando um exemplo, R$100, só para facilitar a conta. R$100. Aí você fala o seguinte, você pode optar, você quer trabalhar de casa ou pegar 2 horas de trânsito. O que você opta? Casa, Beleza. coisa. Se você for ganhar 120, casa, não, R$100 online, 120 presencial. Online. 150. Online. Vamos botar um valor mais real.
R$10.000 os dois. R$10.000 online, tal, R$15.000 presencial ou R$10.000 Eu online? chegaria perto do dobro, tá? Mas acho que 15, assim, de 10 para 15 começa a mudar a história da pessoa no dia a dia. Custa mais caro presencial. Além disso, você tem que alugar espaço físico. Vocês têm sede física Tem. na Revo? Tem no Rio, não tem estação de trabalho. A gente tem 2 salas de reunião e estúdio. E tem aqui em São Paulo também, estúdio e sala de Ótimo, reunião. ótimo. Mas não tem estação de trabalho para ninguém. Então, obviamente, se alguém quiser trabalhar na empresa, pode. No Rio de Janeiro, a gente já teve algumas pessoas querendo trabalhar porque é muito quente e lá o ar fica ligado. Tudo bem. Ok, funciona, tudo bem. Mas a gente dá auxílio home office também. Então, Internet. tem um valor que a pessoa vai receber Ah, tá. e aí ele tem auxílio para ele gastar do jeito que ele quiser para ajudar uma ajuda de custo. Nesses debates que você tem com a galera do anti-home office, né, e geralmente são os gurus do fique milionário, bilionário, É. nossa, como eu sou incrível, lindo, maravilhoso. Qual foi o argumento mais esdrúxulo? Não precisa citar o nome de quem falou, mas Sim. qual foi o argumento mais esdrúxulo, assim, mais sem pé nem cabeça que você já ouviu para defender o presencial? Por exemplo, eu já ouvi de uma galera do Shark Tank, por exemplo, né, que não se constrói cultura no home office. E aí, na minha cabeça, a resposta óbvia é não. Você não sabe construir cultura no home office, e aí isso viraliza, né? Até galera de aprendiz, né? Sim. Repetindo isso a torta direito, e uma mentira repetida 1000 vezes vira uma verdade. Dentre todos que você já ouviu, qual foi o mais que você falou, meu Deus, que absurdo? Cultura, vendedor home office preguiçoso, ou pessoas em home office são preguiçosas, a pessoa de home office esquerdista, aí tem de tudo, né? Tem de tudo. Mas é sempre voltado para isso. Ou falta de gestão, ou falta de gestão, resultado, entrega, ou falta de cultura, né, que une as pessoas e tudo mais. O que Sempre mais são esses 2 pilares. O que mais me surpreende é que os dados das maiores instituições, das empresas de pesquisa mais renomadas do mundo, Gallup, McKinsey, outras universidades como Oxford, Harvard, todas mostram que funciona. Óbvio, você vai ter gente que não funciona, é o que você falou. Você pega essa pessoa e manda embora e tá tudo certo. Agora, indo para Revo, e aí a gente vai para a área de treinamento, vocês entregam treinamentos ou personalizados ou Do um nosso catálogo de É. treinamentos com hard skills, soft skills e tudo Correto. mais. E estando nesse mercado também, o que eu mais vejo, então, por exemplo, antes de entrar no palco numa convenção de vendas, num treinamento específico presencial, é que a maioria das pessoas que está lá no palco falando sobre qualquer assunto, elas têm um tom professoral, elas são chatas, dá vontade de dormir. E aí eu imagino online. Online eu acho que eu pegaria o travesseiro e dormiria mesmo, e esperaria só acabar e falar, pronto, fiz o treinamento. Como que vocês contornam essa questão? A gente tem uma brincadeira que você bota seu filho adolescente para fazer o curso por você, você dá R$100 para ele concluir o curso, né? Porque tem que ficar clicando em um monte de lugar. Mas, assim, a gente tem uma frase que é: filmar o teatro não é fazer cinema, filmar o presencial não é fazer AD. Então, o presencial, ele tem uma forma, ele tem vários, igual o teatro. O teatro tem um formato ali, mas você não pode pegar aquilo e achar que é o cinema. Então, a gente vai muito num paralelo com cinema e entretenimento Hollywood. Então, a gente olha mais para o Netflix do que para as universidades. Então, o nosso modelo, primeiro, muito microlearning. Então, conteúdos curtos, 3, 4, 5 minutos no máximo. Obviamente, ninguém vai aprender, sei lá, inteligência emocional ou inteligência artificial em 5 minutos. Então, o que a gente faz? Vários componentes, vários estímulos diferentes, curtos. Eu posso ter um treinamento de 1 hora, só que vai ter um podcast de 2 minutos, um vídeo de 4 minutos, um artigo, uma coisa. Então, vou variando os estímulos, justamente para pegar diferentes estilos de aprendizagem. Mas uma coisa que a gente faz muito é usar
atores e não professores. Então, a gente gosta muito de fazer um pouco de dramatização, encenar situações, porque tem uma coisa que é diferente da educação corporativa para uma universidade. Uma universidade, ela busca fazer a formação e a gente busca treinar a pessoa a executar uma coisa. Eu vou dar uma diferença. Imagina o seguinte, eu vou falar dessa caneca, tá? A universidade vai te falar sobre o material, a história da caneca, como que isso aqui é feito, toda a parte de supply chain, vai te falar tudo da caneca. Só não vai falar como que você faz para beber. A empresa vai falar, cara, não quero saber de nada disso. Faz o seguinte, você pega a caneca, bota água e bebe assim. É isso que a empresa quer que você aprenda. Então, tem diferença entre o que a empresa precisa e a universidade É faz. conteúdo aplicável na prática. É exatamente isso. Então, o que a gente vai fazer? Cara, esquece eu não sou uma universidade. Meu objetivo é formar uma habilidade que mude um comportamento e esse comportamento gere performance. É isso que eu estou ali para fazer. Então, se é como beber, eu vou ensinar ele como beber. Você é o objetivo. Se eu faço isso, enquanto menos tempo eu faço isso, melhor. Então, muito influenciador, universidade, tal, vende cursos de 10, 20, 30 horas. Eu vendo curso de 10, 20, 30 minutos. A minha carga horária é por minuto. Quanto mais rápido, melhor. Então, tem uma diferença enorme em metodologia. Muito focado em mudança de comportamento. Então, o que você sabe? O que eu preciso mostrar que você tem que fazer e como que eu faço fazer isso diferente? E aí a gente tem uma metodologia nossa que a gente usa, chamada 3Hs. E para eu conseguir mudar um comportamento, eu preciso tocar em 3Hs. Heart, coração, head, cabeça, hands, mãos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tocar no seu coração. É você entender o porquê que aquilo tem que mudar. Então, eu foco muitas vezes, por exemplo, eu vou começar um curso nosso, às vezes, vamos pegar um curso chato, um tema chato, anticorrupção. Tá? Eu começo com uma cena do CEO sendo preso. Aí, cara, o que é isso? Isso é curso ou é série? Não é? Aí, não, vamos voltar no tempo. O que esse CEO estava fazendo? Aí mostra lá ele fazendo uma cena, tudo mais, tal. Aí a gente para o vídeo. E é um vídeo interativo. Você tem que tomar uma decisão. O que você faria se fosse CEO aqui? De acordo com a resposta, eu trago um vídeo diferente, tal. Então, eu crio uma encenação, vídeos interativos, só que isso tudo tem um objetivo. Logo no começo, impactar o coração, a motivação. Porque na andragogia, que é o ensino de adultos, adulto só aprende se ele estiver motivado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer não é entregar conteúdo. É ele entender o porquê que ele está ali. E ele querer continuar. Então, a gente começa tudo focado em motivação, tocar o coração. Depois, eu vou para a cabeça, que de fato é o conteúdo. Eu brinco que você não dá para ensinar ser um líder e fazer um dancinha de TikTok. Tem que ter conteúdo. E depois, hands, mãos, eu vou para como que eu boto isso em prática. Então, a gente tem metodologias para fazer isso no online, que são totalmente diferentes de uma palestra ou de um curso presencial. Então, são modelos diferentes. Como eu falei, um é teatro, o outro é cinema. Engraçado ouvir você falando sobre metodologia e a frase que você usou no começo de que teatro gravado não é cinema. Quando eu comecei a palestrar, assim, o meu tesão é palestra presencial. Palestra, não trabalho. Palestra presencial. Porque as pessoas vibram juntas. Aí, por exemplo, na minha palestra eu coloco evidências. Sim. As pessoas cantam evidências juntas. Porque aí eu falo que evidências é o hino do cliente. Sim. Você troca o amor ali de evidências pelo cliente. Quando eu digo que eu deixei de te amar, é porque eu te amo. Então, é aquela relação conturbada entre vendedor e cliente, entre empresa e cliente e tudo mais. E aí, nas primeiras vezes que eu fui fazer uma palestra online, eu tentei replicar evidências do presencial para o online. E foi catastrófico. É um desastre. Muito ruim, porque aí eu falava, galera, assistiu filme em casa cantando. E aí depois eu saí da palestra e falei, que coisa ridícula. Você imagina a pessoa sozinha lá, com o telefone filmando, cantando. Evidência só faz... Aí, evidência sim, só faz sentido presencial junto com outras pessoas. E aí eu passei a fazer outra palestra no online, que não é mais uma palestra tão emotiva,
tão necessária de ter a resposta das pessoas, porque você não tem. E aí, tá vendo? Se eu tivesse conhecido antes, eu não precisava ter sofrido com esses insights. E um dos maiores desafios que eu encontro quando eu vou falar com CEOs, quando eu vou falar com a direção de RH, mesmo numa convenção de vendas, quem está cuidando do conteúdo é a parte humorística. Que, na minha visão, tem muito da andragogia, que é fazer o cara aprender enquanto está se divertindo, enquanto a Sim. coisa está sendo legal. E aí você coloca um título mais provocador. Gente feliz dá lucro e não enche o saco. A minha palestra... E aí, de tanto fazer essa palestra com um tom emocional, me pediram, Bruno, faz uma motivacional. Aí eu fiz uma que se chama Atitude é para quem tem cara de pau. E aí a minha resistência é, pô, Bruno, eu não quero isso aqui enche o saco Aham. no título que aparece no telão para todo mundo ver. Pô, cara de pau é ruim. Cara de pau é um cara pilantra, não é um cara de pau, não. Como que você, ou como que os seus vendedores convencem grandes empresas pelo Brasil? Então, você citou ali, acho que Santander e outros, né, e outras grandes empresas, Pega de as que 1000 funciona. maiores, metade são clientes nossos. Como virar para esses burocratas e dizer se é legal, funciona? Porque na mente da maioria desses, né, desses executivos, só vale se for sério, só vale Sim. se for chato. Então, vamos lá. Vamos pegar o seu caso aí, que Bora. você... Vamos imaginar o seguinte, você fala para o seu cliente, quantas convenções de vendas você já fez? Eu faço isso há 10 anos. Beleza. Se tivesse tudo ótimo, maravilhoso, você não faria outro, né? Tá tudo certo. A do ano passado bastava. Por que você está querendo uma coisa diferente? É porque o outro não funcionou. Então é o seguinte, você faz do mesmo jeito, caretinha, há 20 anos e não funciona. Vamos tentar diferente? Vamos ver se, usando uma linguagem um pouco mais próxima do seu público, funciona. Só que uma coisa importante, é importante entender a linguagem do público. Então, por exemplo, a gente foi fazer um programa para frentistas. Cara, programa para frentista tem que ser comédia, tem que ter palavrão, não é palavrão leve, né? Nada Uhum. tipo. Sexual. Tem que ter piada, tem que ter brincadeira, tem que falar a linguagem dele. Agora, se você está falando de um gerente de banco premium, cara, você provavelmente vai terno, gravata, tal, você vai ter. Então, é importante adaptar ao cliente. Não adianta você tentar ser muito piadista para um público que não aceita ou muito formal para um público que é mais simples. Então, tem que acertar a linguagem do público, tá? O que eu sempre falo, a gente sempre fala para os clientes você faz isso há anos e não funciona. Vamos tentar diferente? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teaser de lançamento. Vamos testar só no teaser. Tá? Antes. Vamos fazer 2 teasers, o careto e o normal. Vamos ver o que tem mais clique? Sabe? Vamos fazer o seguinte, vamos conversar, entrevistar colaboradores seus e, na conversa, pegar a linguagem dele e ver o que é mais próximo. Então, é o seguinte, você está querendo falar com um público que fala cara de pau, que fala isso e tal, e você querendo ser tudo politicamente correto? Então, e muitas vezes as pessoas fazem isso mais por medo e proteção do que qualquer coisa. E onde que a gente começou a ter mais sucesso com as brincadeiras, piadas, tudo isso aí? Compliance. O povo de compliance é ultra conservador, é a área anti-risco da empresa. A gente começou a usar stand-up, humoristas. Então a gente pega e faz vídeo de stand-up sacaneando compliance da empresa. E, cara, e maior sucesso. Por quê? Porque ninguém aguenta os vídeos chatos de compliance, os cursos chatos de compliance. Então a gente bota atores fazendo cenas, tal, o cara levando dinheiro, e aí, enfim, coisa assim, as pessoas começam a entender. E a gente fala, cara, qual o seu objetivo? É cumprir uma tabela ou de fato fazer um programa de conscientização ou de fato é ter resultado? E a gente mostra. Cara, os treinamentos que a gente faz, o nosso modelo, nossa metodologia, normalmente tem o dobro de acesso do que os tradicionais. O dobro de engajamento. E, além disso, tem mais resultado na ponta. A gente já fez vários treinamentos, por exemplo, treinamento comercial. A gente faz públicos de controle.
Vamos pegar o mercado de automotivo. 10 concessionários não fazem, 10 fazem. Vamos medir. Tá? Então, se está um pouco com medo, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um pouco mais informal, com um grupo de 10, um pouco mais formal com um grupo de 10, e não treinar as 10. Vamos ver quem vai ter mais resultado. Aí você deixa o número falar. Então, é que a gente faz muita distância, tá? Obviamente, uma palestra É é um diferente, pouco é diferente, diferente. mas você fala isso, cara, vamos conversar com o seu público. Vamos fazer 2 teasers diferentes, vamos botar 2 banners, vamos ver o que vai ter mais interesse do público. Não, e eu vejo assim, se funciona para palestra, que é um público muito menor, e a galera tem a oportunidade de engajar ali, imagina no online em que você tem um termo em inglês que é o infotainment, né? Que é o que informa e também é divertido. Funciona muito. Edutainment. Edutainment, É. isso. É muito mais legal, as É. pessoas querem assistir. É. Imagino que, eu não sei se as pessoas podem assistir tudo de uma vez, ou se tem que esperar sair a próxima aula, alguma Aí coisa depende assim. de cada empresa. Eu ia ficar ansioso para assistir, para saber se o CEO ia ser solto no final, se ia acontecer alguma coisa. Mesmo quando você coloca a figura do CEO, porque existe um CEO, que é o cara que está te pagando. Sim. Eles não se sentem pressionados, ou falam, puta, não, eu que sou o CEO, você está colocando eu sendo preso, ou a representação sendo presa. É que, no caso do CEO sendo preso, a gente fez isso de fato numa empresa que o CEO foi preso. Tá? Mas tinha Que maravilhoso. assim, tinha que ter veio uma norma, nesse caso específico, um caso de uma grande empresa que todo mundo conhece e tal, e o CEO foi preso e a empresa tinha que fez um acordo com tribunais e tal, De leniência, de essas leniência, e uma coisa era fazer um treinamento. E ela decidiu, de fato, fazer um treinamento sério sobre isso. E aí, nesse caso não tinha comédia, era uma coisa era sério. densa. Era Esse era sério. denso e as pessoas... Tipo série mesmo, o cara sendo Série, levado no carro. Então, só que assim, eles tinham que mostrar uma mensagem. Cara, aqui acabou isso. Porque, infelizmente, era uma cultura da empresa. Então, você não ia fazer um treinamento querendo... Porque a empresa, de fato, limpou, tal, hoje está indo muito bem. Ok. Mas ela tinha que mostrar que, cara, não podia fazer um curso falando, a lei tal fala isso, a lei tal fala isso, não pode isso, não pode... Pô, cara, você está falando que não pode, o CEO foi preso. Toda diretoria mudou. E, obviamente, já era uma nova diretoria, já era um novo CEO, mudou totalmente a empresa. Foram 2, 3 anos depois da Lava Jato e tal. Então, a gente queria, não, vamos começar falando, sim, isso aqui aconteceu. Está na mídia. Não tem como. Em termos de para além das Mas visualizações... foi uma coisa bem específica nesse caso, tá? Não é Mas é todo bom, caso. é bom para os clientes saberem que existe essa possibilidade, porque não é só a piada, o humor, mas sim a dramaturgia de fato, Sim. ensinando alguma coisa. Você falou que geralmente os cursos têm o dobro de cliques, o dobro de acesso, de engajamento. Isso também se reflete na retenção do público ao longo do treinamento. Por exemplo, você acessa o YouTube, você sabe quantas pessoas acessaram, como você foi perdendo visualizações ao longo do vídeo. Os números são melhores também em termos de retenção do vídeo, da aula e tudo mais? Sim, a gente mede muito isso pelo engajamento, né? Quanto tempo a pessoa fica no treinamento e tudo mais. Mas, sim, o nosso foco... Porque, assim, você pode botar um vídeo e cozinhar. Né? Não tem como saber. Que a gente foca em resultado. Então, a gente cria forma diferente para ensinar e o foco é o resultado. A gente olha assim, todo mundo fala, qual é o ROI do treinamento? Retorno sobre investimento. A gente olha para retorno sobre expectativa, ROE. É o seguinte, todo treinamento tem que ter uma meta. Qual o objetivo desse treinamento? É aumentar vendas? É reduzir uma despesa? É reduzir um acidente de trabalho? Por exemplo, treinamento de assédio. Muitas vezes fala, meu objetivo é reduzir denúncias no canal. Não, treinamento de assédio, o objetivo é aumentar denúncias. Por quê? Porque o assédio acontece, você está conscientizando e a pessoa faz a denúncia. Então, nem sempre é óbvio. Eles têm essa consciência? Por exemplo, no de assédio, você faz uma reunião de briefing e fala, olha, vai fazer o treinamento, vai aumentar isso aqui. Sim. É uma métrica de que foi bem feito o treinamento. Obviamente, nenhuma empresa quer ter a denúncia, mas pode acontecer. Se você for treinar, e você for treinar direito, fala o que pode, o que não pode... Tem que estar aberto a isso. Tem que estar aberto a isso.
Então, a gente cria uma meta para cada treinamento. Então, e aí a gente chama da expectativa. E a gente vai medindo aquele indicador. Vamos pegar, tem treinamentos que não é tão óbvio. Vamos pegar um treinamento, por exemplo, antirracismo. Qual é a meta desse treinamento? Muitas vezes é redução de turnover do público negro ou pardo. Tá bom, então vamos monitorar esse dado. Vamos treinar as pessoas e ver se isso aqui acontece. Então você tem que olhar para o treinamento, e aí sempre falo, treinamento tem o objetivo de linkar com performance. A gente fala que analista de treinamento, na prática, ele é um analista de performance. Ele tem que melhorar algum indicador da empresa. Para mim, não tem esse treinamento de ficar abraçando a árvore, de falar só por falar, porque está na moda, porque... Não. Ele tem que estar linkado com algum objetivo. E essa é a nossa visão sobre o treinamento. E por isso que a gente é tão focado em fazer treinamento que funciona. Sabe? Porque senão você vai fazer um treinamento e nada muda. E o comportamento fica igual e a performance não muda. Então, é uma visão muito mais de performance do que só cumprir tabela. Tem uma frase, eu não sei de quem é, que fala que aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, quando você treina, é justamente para... Tem que ter algum objetivo no final das contas. Quando a gente conversou um pouco fora das câmeras, você falou que o foco, né, que o seu cliente geralmente são grandes empresas, Sim. né, com um faturamento anual de mais de 1 bilhão e tudo mais, porque elas têm essa dor de treinar profissionais em diversos locais e tudo mais. Mas aí eu fico pensando, por exemplo, em empresas que normalmente não tem nem a verba para fazer um treinamento presencial, alguma coisa assim. Essa empresa consegue comprar só a plataforma com os cursos já gravados, ou ainda assim não é o foco, não é algo que caiba no bolso dessas pequenas O empresas? problema não vai ser preço. Preço cabe. O problema é que, para que você consiga fazer as pessoas engajarem em treinamento online, você tem que ter uma área de treinamento. E nenhuma empresa que não tem verba de treinamento tem uma área de treinamento. E quando você vai botar uma plataforma no ar, alguém tem que estar lá, fazendo campanha de lançamento do curso, monitorando os dados, cobrando os líderes para a pessoa fazer o curso e tal. E isso é a área de treinamento que faz. Então, não é nem que não funcione e não cabe no bolso. É que existe toda uma régua de comunicação, de trabalho para que uma ferramenta dessa funcione. Empresa que não tem uma área de treinamento, uma pessoa dedicada a isso, não vai. Não vai fazer Não. sentido no Vou final. perder, né? Porque Não é claramente você é comprar mais forte que licença, eu. botar no ar, todo mundo faz. Aquela... Se você não fizer um trabalho, ninguém vai fazer. Você vai comprar e daqui a 6 meses você vai falar, cara, ninguém entrou. Mas ninguém entrou porque não é porque tem uma metodologia para a coisa funcionar. Hoje, o público brasileiro, principalmente, e a gente está conversando com o pessoal aqui da produção, ele é muito, posso dizer a palavra, viciado em Instagram, em TikTok, porque esses vídeos curtos, eles viciam, eles te dão dopamina muito rápido. Inclusive, o YouTube teve que lançar os Shorts para poder competir com essas plataformas. Existe já, a Revo faz, ou existe alguém no mercado que já faça, por exemplo, conteúdo e você falou de microlearning de 2, 3, 4, 5. Hoje a gente vê no TikTok vídeos de 30, Sim. de 1 minuto. Existe alguém fazendo isso hoje já? Você acha que funciona ou não? Porque 30 segundos é realmente muito pouco tempo. Mas talvez uma mensagem, uma conscientização, um dado. Vocês fazem? Tem. A gente tem um catálogo, mais de 500 títulos lá, e tem vários formatos. Tem o formato de webséries, com atores e tal. Tem o formato de Talks, que é um curso mais de um professor. A gente tem o formato que a gente chama de Insight, que é alguém em 3, 4, 5, 8 minutos dando um insight. E a gente tem o formato que a gente chama de Shorts, que é normalmente um ator simulando uma situação bem curto, 30 segundos, 40 segundos. Esse conteúdo, ele não tem o objetivo de ensinar, ele tem o objetivo de provocar. Lembra que eu falei dos 3 Hs começando pelo coração? O objetivo de um vídeo desse é começar tocando o coração, para que a pessoa entenda, opa, eu entendi por quê isso é importante, agora eu vou para o meu curso mesmo. Então, sim, a gente faz, só com o objetivo da provocação e não do ensino. Então, geralmente, essa parte mais de dramaturgia, humor,
esses elementos lúdicos acontecem antes do conteúdo em si? E esses Não 3 Hs, eles têm ordem, não? tem ordem, primeiro é o coração, depois cabeça, depois mãos, tá? Tem normalmente essa ordem. O que eu quis dizer é em termos de duração. Entendi. Eu posso fazer, vou te dar um exemplo. A gente fez um treinamento para uma grande marca de chocolate que todo mundo conhece, dá um show por aí. E aí, como que era o treinamento? A gente contratou uma atriz, e aí o nome da atriz na série era Cacau Souza. Então, ela era uma vendedora dessa marca. E aí, ela sentava numa mesa cheia de maquiagem, ela era uma youtuber, e falando o seguinte: nossa, hoje meu dia foi muito corrido, eu estava fazendo isso, tal. E ela se maquiando, falando com a pessoa, e a gente gravava cenas dentro da loja, simulando, tal. E aí ela contava o dia a dia dela, da loja, misturado com conteúdo, misturado com uma coisa de geração Z. Então ela falava: pô, eu estou na dúvida entre 2 crush. Nossa, o João, ele tem um perfil assim, assim, assado. É igual a técnica do cliente que a gente viu isso. O outro tem esse perfil assim. Eu uso a técnica de análise de cliente para entender o perfil deles e ver qual crush que eu quero. Então a gente mistura conteúdo com a vida da Cacau Souza e vai envolvendo a pessoa numa história, no enredo. E assim, a produção até é simples. É ela numa mesa de maquiagem, conversando, falando do dia a dia dela. E por acaso a gente vai intercalando isso com cenas dela interagindo com o cliente dentro da loja e como que ela faz para aumentar ticket médio, como que ela faz para falar do produto tal, né, vendas repetidas, tem várias técnicas deles, tudo envelopado de uma youtuber falando da história de vida dela. Faz Então, todo sentido. isso é um Faz todo exemplo sentido. e nada mais é do que um roteiro criativo. Porque ela é sentada numa mesa, dentro de um estúdio de maquiagem, falando com um roteiro e depois gravado cena em loja. Não é tipo The Office. Não, necessariamente, a gente até tem, mas não, esse caso não é The Office. Não é uma série, uma mega produção, não. Uma atriz com roteiro, lendo. Dentro do escopo de trabalho da Revo, então você tem provavelmente um profissional de roteiro, você contrata roteirista, Tem uns profissional 30 criativo. roteiristas, Caraca. 30 videomakers, 30 designers, tem um monte de Eu programador. imagino a cara do roteirista que talvez tenha pensado em uma carreira na TV, no teatro e tudo mais, Mas e isso é trabalhar para o presencial. corporativo. Ele... Como que é virar para esse cara e falar, ó, você vai criar um roteiro para essa marca de chocolate, eu quase falei o nome. Esses profissionais recebem bem essas atividades desde o começo? Primeiro assim, é um mercado grande. Sabe? Você pega. A gente normalmente não pega pessoas formadas em letra, pedagogia, não, a gente vai muito para jornalismo. Legal. Tá? Por quê? Porque é o ato de contar histórias. Todo mundo que faz jornalismo quer trabalhar no Jornal Nacional, mas só tem o William Bonner e uma Renata Vasconcelos, acho que é Isso, Fernanda, sei lá. isso. Então só tem eles. Então não tem emprego para todo mundo. E o que acontece é eles começam a ver, tá bom, quais são outras indústrias que dá para trabalhar esse trabalho de criar conteúdo e que tem uma carreira boa, um salário bom, tal. E essa área que a gente chama de design instrucional acaba sendo uma área que abraça muito esse E profissional. tem um impacto profundo na sociedade, Sim. nas empresas, talvez até maior do que o sonho inicial deles, né? Indo para um terceiro pilar do que eu imaginei conversar com você, porque não sei se eu te contei quando você chegou, eu sigo você há um tempão. Minha esposa segue você e assim, cada post que você faz, ela printa e me manda, tá vendo? Tá vendo? Ó, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que funcionar assim, porque o seu pensamento sobre liderança, ele é um pensamento muito humano. E é o que eu acredito quando eu falo de gente feliz dá lucro, não enche o saco. Quando eu olho para os dados e vejo que gente feliz produz mais, que gente feliz é mais criativa e tudo mais. E como é essa liderança na prática? Eu já acompanhei algumas histórias suas sobre a funcionária grávida, enfim. Como funciona no dia a dia e por que você seguiu essa linha? Porque o normal é ser o chefe jurássico, né? Inclusive, um parênteses aqui, eu tenho uma palestra que chama Jurassic Boss, a Era da Extinção.
E aí, nessa palestra, sabe aqueles dinossauros de infláveis, Sim, que sim. parece que você está montado? Então, eu entro na palestra em cima desse dinossauro, e o meu dinossauro tem nome. Ele não tem sobrenome, tá? Mas ele tem nome. O nome do meu dinossauro é Thales, né? Mas, agora, fechando parênteses, não precisa comentar isso, como você foi para essa linha de liderança mais humana? Tá, eu acho que primeira coisa, eu não era assim. Eu era chefe, talvez tradicional, era proibido home office lá na empresa, era muito baseado em comando e controle. E o que acontece? A minha empresa, durante 8 anos, antes da pandemia, a pandemia foi um marco, mas durante 8 anos a gente ficava, não crescia, ficava indo, sabe, basicamente uma empresa normal, só que não crescia. E eu era um chefe normal, não era ruim, não era um chefe tóxico, nada disso. Olhava para as pessoas, mas, cara, eu não estava tão preocupado com toda essa parte humana. E aí, por volta de 2019, por aí, eu sabia que eu precisava mudar. Precisava descobrir outra forma de gerir, de liderar. E eu primeiro busquei muita informação. Então, autoconhecimento, fiz curso fora, viajei o mundo, fiz um monte de coisas para eu me desenvolver melhor como chefe. E aí, quando veio a pandemia, como eu falei, a gente era proibido home office. Eu pensei, se isso durar mais de 2 semanas, a gente vai quebrar. E aí, obviamente, durou mais do que 2 semanas e a gente teve que começar a se adaptar. E várias coisas foram acontecendo, eu fui vendo que dar mais liberdade, ser mais humano, olhar mais para o colaborador, funciona, dá mais resultado. Então, aos poucos, eu fui me transformando. Né? Uma coisa que me ajudou muito foi o próprio LinkedIn. Porque tinha muitas coisas que estavam, vamos dizer, dentro de mim, que eu acreditava, mas eu não praticava. Quando você começa a escrever aquilo, o seu colaborador vai te cobrar. Então a pessoa fala, o que você fala lá é diferente da prática. Não pode ser, eu tenho 200 funcionários, todo mundo em casa. Se for diferente, as pessoas vão expor isso. Então, obviamente, uma empresa de 200 funcionários, não é todo mundo que tem a mesma experiência. Pode ser que alguém está em uma situação difícil, ou tem um gestor que é um pouco diferente, é difícil controlar tudo, mas a visão da empresa é essa. E aí eu fui vendo uma coisa que é importante, é a visão a longo prazo. Tá? Visão a longo prazo. Por que eu falo isso? Muitas empresas, o chefe está lá mais preocupado com a carreira dele do que a visão a longo prazo da empresa. Eu, como dono da empresa, não quero saber de carreira, eu não quero saber de meu currículo, sabe? Eu não vou trabalhar em outro lugar. Trabalho na minha empresa, eu nunca vou ser CLT. Então, eu estou preocupado com a visão de longo prazo da empresa. Você falou da menina grávida. Tá? Por que ninguém contrata mulheres grávidas? Por quê? Licença, Licença. maternidade. Tá bom. Imagina o seguinte, você vai contratar o Neymar. Tá? Talvez o Neymar não é o melhor exemplo, mas vamos pegar o Neymar que todo mundo conhece. Tá? Existe o risco dele ficar machucado, ficar 6 meses fora. Você vai deixar de contratar? Não. Por quê? Ele é bom. Ele é bom. Você não está preocupado com os 6 meses que ele está fora de campo. Se acontecer, foi uma pena. Né? No caso da lesão, eu digo em relação à gravidez. Então, a minha visão é a seguinte, eu tenho que ter as melhores pessoas. Se a pessoa que está lá é boa, né, uma mulher e por acaso está grávida, boa, eu vejo que ela vai resolver o meu problema por anos, eu vou contratar ela. Ela vai tirar licença daqui a 4 meses. Tá bom, mas ela vai voltar daqui a 4 meses. Não é tanto tempo, 4 meses e meio, 5 meses. Então, eu consigo segurar, consigo fazer alguma coisa. E sabe o que vai acontecer quando ela voltar? Sai. Fidelização. E outra coisa, eu sou home office. Ela vai estar lá cuidando do bebê, trabalhando. Isso é outra coisa que eu descobri, como mães entregam muito mais resultado do que o normal quando elas estão em casa. Por quê? Porque ela sabe, primeira coisa, o preconceito que tem contra mães, mulheres em geral. Ela sabe que ela não vai conseguir um emprego que vai poder dar a flexibilidade de levar o filho para a escola, buscar na escola. Então, ela não quer sair dele. Então, ela vai dar o sangue para ficar ali no emprego. Porque ela sabe que é tão difícil achar uma empresa que vai valorizar isso. Então, eu adoro contratar mulheres, mães,
Você pode estar grávida, pode estar querendo ter filho, mas eu adoro mulheres, principalmente quando são mães. Tá? Não quer dizer que a gente vai deixar de contratar quem não é mãe ou muito menos quem é homem, né? Tanto faz isso. Mas o senso de responsabilidade que uma mãe tem é muito maior. E isso é visto dentro da empresa. É nítido na empresa. Eu lembro que teve uma vez, a gente fez uma convenção lá dos líderes e tudo mais, e aí uma líder, ela levantou a mão para falar, contar a história dela. Ela falou, ó, o meu filho, ele tem autismo. Quando ele nasceu, eu tive que sair da empresa, que eu trabalhava presencial, e para focar muito nele, porque ele tinha um espectro bem bem elevado. E aí ela falou, eu tive que sair da empresa, e aí eu falei para meu marido, ó, eu nunca mais vou voltar para o mercado de trabalho. Vou ter que ficar 18 anos ou mais cuidando dele. Você vai ter que segurar as contas em casa, porque eu vou ter que cuidar dele. Até que eu consegui trabalhar aqui. Então, e ela é muito boa. Hoje tem um dos nossos maiores clientes, um cliente que dá muito problema, resolveu todos os problemas, está indo muito bem. E ela consegue trabalhar muito bem e consegue cuidar do filho. Você acha que ela vai sair? Sabe? Então, e essas histórias se repetem. Então, isso aí é o que as pessoas não percebem, sabe? E isso é independente se é presencial ou não, tá? Isso pode acontecer no presencial também. Mas olhar para o colaborador, entender a vida dele, entender o momento que ele está tendo, flexibilizar algumas coisas e ter uma visão de longo prazo, o resultado vai vir. Né? Obviamente, tem pessoas que vão abusar, tem pessoas que não vão dar valor. Essas pessoas têm que tirar. Não quer dizer que você tem que abandonar a política. Tem que tirar quem não funciona na política. Daí buscar pessoas que estão alinhadas com aquele valor. Daí buscar meus sócios, diretores, todo mundo. Eu lembro que uma vez a minha diretora, ela falou, Richard, eu vou ter que... uma reunião importante e tal. Eu não vou para a reunião porque meu filho teve um problema na escola, eu vou ter que ir lá para a escola dele. Tá bom, vamos remarcar para amanhã. Só isso. Agora, se eu falasse, pô, tá de sacanagem. Pô, brincadeira, seu filho de novo. Cara, aqui é uma empresa, não dá para fazer. Tá bom, a gente remarca amanhã, tá bom? Qualquer dos dois cenários remarcou para amanhã. Um, eu fiquei puto. O outro, não, beleza, vai lá, cuide do seu filho, que é mais importante. O que eu, como gestor, não percebo é que no cenário que eu fiquei puto com ela, eu estou criando uma coisa chamada crença oculta. Estou criando uma crença na cabeça dela que, ela vai brigar comigo, isso aqui não posso, isso aqui não posso. O que vai acontecer? Na próxima vez, ela vai faltar à reunião, só que ela vai mentir. Vai falar que passou mal, vai falar alguma outra coisa, tal. Por quê? Porque ela tem uma crença que aquilo não pode. Se ela sabe que pode, que não vai ter problema, que isso aqui vai ser remarcado e tudo mais, ela não vai ter essa crença oculta. E dentro de culturas de empresas, o que mais faz uma cultura ser tóxica são as crenças ocultas. É a forma que um chefe comunica, é a forma que dá esporro, é a forma que não dá feedback, é a forma que, sabe, dá o esporro no cara e vai criando essas crenças ocultas que vai minando a cultura da empresa. Então, a vida das pessoas acontece. Você não tem como separar. Enquanto elas trabalham. Enquanto trabalha. A única diferença é se você vai ou não ser enganado. Essa é a diferença. E que nível que você tolera. E a escolha no final é sua, né? É? Tem uma frase que eu gosto de falar, eu não sei se alguém já falou antes, então para mim foi eu que criei, mas que tem empresa que acha que é a última bolacha do pacote. Eu tenho certeza que para uma pessoa mentalmente saudável que tem um filho, o seu filho é 1 milhão de vezes mais importante que a empresa. E aí parece até um pensamento sem sentido, sem noção, utópico de um líder, de um chefe, de um gerente, de um diretor, de um CEO e até de um dono de empresa, achar que em algum momento ele e a sua empresa vai ser mais importante do que aquele filho, do que aquela família, do que a vida da própria pessoa. Então, cara, e eu faço essa provocação que é, sua empresa não é a última bolacha do pacote. Sim. A galera às vezes está reunida ali e fala assim, cara, se tocar seu telefone agora e for seu filho pedindo ajuda, você não vai pedir licença. Você
vai sair correndo para resolver o problema. Então, quando a A diferença é a empresa, história que você vai inventar para o chefe. quando você já reconhece isso e você é aberto a entender que os problemas acontecem, não é muito melhor? É como criar regra para coisas que você não consegue controlar ou que você não consegue fiscalizar. É você pedir para ser enganado no final É, das contas. é, é. Né? E o papel da liderança está muito. Aliás, uma última provocação, e eu não vou falar o que eu acho primeiro, quero que você fale. Qual é o papel de um líder? Inspirar pessoas para entregar resultados. A frase que eu sempre uso é: o papel do líder é cuidar das pessoas. Sim. Só que eu falo que para entregar resultados, porque é importante falar o seguinte: a coisa de liderança, a analogia que eu faço é a seguinte: é igual uma bicicleta. Tá? Você tem duas rodas na bicicleta. Você tem a roda de trás, que é. Você lembra que toda hora que eu falo assim, são dois pilares: cultura e gestão. Tá? A roda de trás é gestão, é metas, é velocidade. Quanto mais você vai, mais rápido você vai. Então, é entrega, é KPIs, é toda a parte de gestão. A roda da frente é a liderança, é direção, direcionamento. Então, se você tem uma roda de trás indo muito rápido, sem uma roda da frente dando a direção, você vai ter uma árvore. Se você tem uma roda da frente dando a melhor direção, só indo super devagar, você vai tombar. Uhum. Então, você precisa dos dois. Da roda da frente dando velocidade de tração e a roda da roda atrás dando velocidade de tração e a roda da frente dando direcionamento para guiar a pessoa para o melhor caminho. Então, liderança para mim tem que estar atrelada a resultados. Só que é inspirar pessoas para entregar resultados. Que analogia foda. Uma coisa que eu vejo pouca gente falar é da diferença entre liderança e gestão. É. E normalmente é a mesma pessoa que faz os dois papéis dentro de uma equipe. A pessoa é líder e gestora. Porque gestão tem muito mais a ver com burocracia, ou seja, dados, metas, performance, É. números e tudo mais. E liderança muito mais a ver com pessoas. E eu vou adicionar o seu pedaço final da frase, porque eu acho que faz muito mais sentido e com certeza vou colocar né, a fonte de onde eu tirei, que é cuidar de pessoas, né, você falou inspirar, eu uso Sim, cuidar de pessoas para gerar resultado, porque cuidar de pessoas dá dá resultado, resultado. no final das contas. E só cuidar de pessoas e não ter resultado, Aí você vira um hospital, né? Você vira um. uma ONG, você vira né, brother do cara. Não, você não é brother. Você é o líder dele. Você tem que. Né, e às vezes, eu falo inspirar, porque às vezes o inspirar inclui cuidar, mas às vezes você tem que provocar. Você tem que tirar ele da zona de conforto. Você tem que dar um feedback não bem dado, não tão bonitinho. Então, tem uma certa provocação e um certo cuidado. Então, você tem um pouco os dois, e não é. Porque o problema de só cuidar é achar que tem que dar tudo o que ele precisa. Não é? E aí, eu acho que o inspirar traz Reflete o cuidado e traz a provocação. Cara, você tem que se mexer. Porque falta também, e aí não dá para botar. É muito fácil culpar o líder, mas falta muito protagonismo na ponta. Falta muito o cara que quer crescer, o cara que quer se desenvolver. Né? Então, tem que ter a pessoa, o liderado, também querendo evoluir. E um bom líder fazendo essa provocação para ele crescer. Richard, excelente. Não podia imaginar um papo melhor que esse. Foi um prazer Valeu, ter meu você irmão. aqui. Espero que tenha valido Foi muito bom. a viagem até aqui. Espero que você tenha gostado do nosso papo, do estúdio e tudo mais. Eu aprendi vários elementos. Estou vendo aqui os elementos. Você vê, é parte do lúdico, É, inclusive. Quando eu vou palestrar, quais são as cores da Revo, do logo? Normalmente preto, branco e amarelo. Então, o dia que eu for palestrar na Revo, já estou dizendo que eu vou um dia. Sim, Aí sim. você vê aí. Vai ter que ser virtual. Aí você vai decidir quando, não tem problema. Eu sempre me visto de acordo com as cores do cliente. Então, por isso que eu legal. tô aqui de verde, porque hoje tem um evento no Sim. final das gravações da Era. Então eu vou para claro, eu vou de vermelho. Perfeito. Então, quando tem um cliente mais roxo, eu vou com essa camisa aqui. E aí virou minha identidade de marca. Entendi. E as pessoas já esperam duas coisas de mim. A camisa colorida combinando com tênis, que agora não combinou. Inimigo da moda ainda mais do que eu já Apesar sou. que você tem um amarelo aqui, tem um amarelo na letra.
você foi simpático agora. Tentei. Obrigado, Forcei obrigado um pouco, mas tentei. obrigado. Pensei que você ia palestrar no Nubank hoje. Já tá Já pronta tá para o pronto. Nubank. Só esperando o convite. Nubank, aqui ó. Cris, chama nós. Richard, mais uma vez, obrigado. Valeu, um prazer obrigado. estar aqui, um papo super importante. E se você quer levar isso para sua empresa, né? Não estou nem falando de me contratar ou contratar o Richard. Deveria, tá? Deveria. Mas dá aquela indiretinha, posta no LinkedIn, posta no seu Instagram. Não precisa postar mais nada, coloca só o link, né? Marca alguém da sua empresa aqui no link do YouTube, vai ser proveitoso. Mostra para o seu chefe. Vai que as coisas mudam. E obrigado aí pelo presente. Foi memorável. Cara, muito obrigado. Eu espero que esteja na sua mesa. Com E aí, certeza vai estar. em alguma live que você fizer com seus funcionários. Olha, foi lá. no podcast da Era Uma Vez. E muito obrigado a você que assistiu mais um episódio do Era Uma Vez Podcast. Dessa vez, falando diretamente sobre a experiência do colaborador, liderança, home office. Vamos mandar para extinção esses líderes jurássicos que ainda não entenderam que não é cuidar de gente, inspirar gente para ser bonzinho. Você pode ser o maior vilão da novela da Globo. Cuidar das pessoas, olhar para o home office, pessoas felizes na sua organização. É sobre resultado na ponta, é dinheiro no bolso. Eu tenho certeza que a sua empresa não quer deixar dinheiro na mesa. E lembrando que este podcast é um podcast que só acontece, só existe por causa do nosso mega, super, ultra patrocinador, master, idealizador junto comigo dessa grande obra, a Era, a empresa que melhora a experiência do seu cliente, melhorando primeiro a experiência do seu colaborador. Acesse era.com.br e no Instagram, @era.com.br. O arroba é assim mesmo, era.com.br. Eu te espero no próximo episódio do Era Uma Vez Podcast. Era uma vez.